Os momentos de crise exigem de todos nós grandes responsabilidades e firmeza na manutenção de compromissos. É de conhecimento de todos da nação que o Brasil está passando por um período difícil. Não é segredo para ninguém que a economia está deteriorada e que as contas públicas atingiram um nível crítico de comprometimento. O número que traduz melhor essa situação é o número de desempregados, que, segundo o IBGE, ultrapassa já a marca de 11 milhões de brasileiros. O presidente interino Michel Temer anunciou medidas econômicas e fiscais com vistas a reverter esse quadro extremamente negativo. São 8 medidas que podem não parecer simpáticas, mas que são essenciais para restabelecer a saúde econômica do país e retomar a credibilidade do governo federal perante a população e o investimento privado. A primeira medida para a recuperação das contas públicas e da economia foi a revisão da meta de resultado primário para um déficit de 170 bilhões em 2016. É uma iniciativa que o Congresso Nacional responsavelmente já aprovou. Vale registrar que esse número não é simplesmente uma meta, é um verdadeiro teto, necessário para inaugurar uma política de realismo fiscal e acabar de vez com as malfadadas práticas da contabilidade criativa que tanto corroeram a credibilidade da política econômica, aumentaram a incerteza e contribuíram para a queda do investimento. Portanto, o objetivo do novo teto é restabelecer marcos objetivos e críveis para a política fiscal. A segunda medida adotada foi a devolução antecipada de 100 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social ao Tesouro Nacional. Na prática, essa providência importa uma economia estimada de 7 bilhões, já que os subsídios implícitos representam um custo financeiro que supera os juros que o Tesouro Nacional recebe do banco. Outra providência importante anunciada é a extinção do Fundo Soberano e a reversão do seu saldo de cerca de 2 bilhões em favor do Tesouro Nacional. A própria criação do Fundo Soberano no Brasil foi uma decisão um tanto precipitada, que decorreu das ilusões de riqueza fácil com a exploração do pré-sal. Com o desmanche da ilusão, agora todos percebem que o Fundo Soberano é um mecanismo financeiro de luxo, que não tem contexto em um país que vinha seguindo um rumo de endividamento crescente e descontrolado, justamente o oposto do que tipicamente motiva a criação de um instrumento como esse. A quarta medida do pacote é a apresentação de uma proposta de emenda à Constituição para limitar os gastos públicos ao valor desembolsado no ano anterior, devidamente corrigido pela inflação. Esta é uma providência de caráter permanente e bastante importante para conter o ímpeto de gasto descontrolado em momentos de rápido crescimento da atividade econômica, impedindo a expansão das despesas na mesma medida das receitas. Pela nova regra, as despesas totais da União não poderão subir a taxas superiores à inflação do ano anterior. É uma medida importante e eficaz. As simulações feitas pelo governo e pela própria sociedade civil mostram que esse teto para os gastos federais por si só é capaz de eliminar o déficit do Caixa do Tesouro Nacional em até 8 anos, sem que haja necessidade da criação de novos impostos. Apenas com essa medida de responsabilidade fiscal, poderemos recuperar a economia a longo prazo e fazer com que as receitas possam crescer acima da inflação. Em nosso cenário atual, a iniciativa importa uma economia estimada de 1,5% a 2% do PIB em apenas 3 anos, sendo medida numericamente mais importante do pacote anunciado pelo governo federal. O governo também anunciou a contenção de subsídios
e das desonerações mediante o congelamento do valor total, sendo, porém, admitidas realocações entre rubricas diferentes. Também é uma providência importante nesse momento, já que é um sacrifício capaz de importar uma economia de 2 bilhões apenas com o congelamento do valor nominal dos incentivos fiscais. Outra medida de grande relevo é a reforma da Previdência. O valor da economia gerada com a reforma ainda é incerto no curto prazo, dependendo das regras a serem efetivamente adotadas, especialmente as de transição. Mas não dá para pensar apenas no curto prazo. É preciso também ser responsável com o cenário futuro, com as gerações futuras, e medidas como esta aliviam a trajetória da dívida pública a longo prazo, sendo igualmente relevantes, já que o investimento no país certamente leva em consideração a estabilidade futura da dívida pública. A 7ª medida do pacote é a alteração nas regras do pré-sal, precisamente para retirar a obrigação da Petrobras de participar obrigatoriamente dos investimentos na exploração dos campos petrolíferos com um piso mínimo de 30%. O Senado Federal já aprovou esta medida, que vinha obrigando a Petrobras de participar de todos os leilões, sejam eles bons ou não. É uma medida necessária, ainda mais quando a empresa vem tendo sucessivos prejuízos bilionários. Por fim, senhor presidente, o governo declarou seu apoio a todos os projetos que já tramitam no Congresso Nacional e que tornam mais rígidos os critérios de escolha de administradores de fundos de pensão e de dirigentes de empresas estatais. Essa é uma providência que visa claramente a assegurar um maior zelo nas contas públicas e fortalecer a exigência, moralidade e eficiência tão cobradas pela sociedade. Pois bem, estas iniciativas, senhoras e senhores senadores, do governo demonstram um esforço essencial para sinalizar uma mudança de rumos da política econômica e firmar um compromisso com a transparência das contas públicas. Na atual conjuntura, todas essas iniciativas são fundamentais para o sucesso da recuperação das contas públicas e da economia nacional. É preciso deixar claro para as expectativas econômicas, a percepção de que ocorre o recuo de um modelo de Estado sobrecarregado com uma trajetória insustentável da dívida pública na crise que ora vivemos. De nossa parte, é preciso que o Congresso Nacional entenda que a viabilidade política dessas correções depende também da velocidade com que nós devemos aprovar estas medidas. Só assim, os resultados irão aparecer para o cidadão comum, especialmente sob a forma de redução do desemprego e da inflação, flagelos que vêm atingindo a população brasileira nos últimos tempos. Portanto, senhoras e senhores senadores, recai sobre os nossos ombros a responsabilidade de contribuir para a reposição da dívida em uma trajetória sustentável e, com isso, reavivar os investimentos e o emprego. Devemos lembrar que não há um caminho fácil para reverter a situação econômica do país. Não há um caminho sem sacrifícios no momento. Ele é estreito, desafiador, mas de forma alguma impossível. Os brasileiros que aqui nos colocaram anseiam por uma mudança de rumos e nós não temos o direito de frustrar a nação. Senhor presidente, para concluir, queria dizer da nossa alegria pela decisão do presidente Michel Temer de realizar muito em breve uma visita à minha região, a região do Nordeste do Brasil. Provavelmente a Casa Civil da Presidência da República deverá estar confirmando, no transcorrer desta semana, a visita aos estados de Alagoas e Pernambuco, quando, na ocasião, o senhor Presidente da República vai sancionar o projeto que foi votado aqui nesta Casa, no Senado e na Câmara dos Deputados, que renegocia as dívidas do setor rural, de forma especial, as dívidas dos produtores rurais do semiárido do Nordeste brasileiro. Isso significa um novo recomeço para mais de 1 milhão de pequenos agricultores e criadores que vão ter não só a possibilidade de quitar as suas dívidas, mas de recuperar o seu crédito, de voltar a operar com o Banco do Brasil e com o Banco do Nordeste, de investir nas suas propriedades, gerando emprego e gerando renda. Eu tenho absoluta certeza que, sob a orientação do presidente Michel Temer, a área econômica do governo federal estará sensível
para poder sancionar essa iniciativa que foi aqui apoiada pelo Congresso Nacional, sem vetos, para os produtores rurais da região do Nordeste brasileiro. E, por fim, durante essa visita, o presidente Michel Temer vai assegurar a alocação de recursos para a conclusão de uma obra tão importante como é a obra da transposição do São Francisco e, mais do que isso, a continuação dos investimentos em adutoras que vão beneficiar diversos estados da região, porque, infelizmente, o Nordeste brasileiro continua vivendo um período crítico no que diz respeito a abastecimento de água. Por tudo isso é que nós estamos aqui renovando a nossa confiança com esses primeiros dias da gestão do presidente Michel Temer para que possa inaugurar um novo tempo de esperança, de confiança para a economia brasileira, mas de forma especial de esperança para os produtores rurais do Nordeste brasileiro. Muito obrigado.